Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? O que nós vamos falar hoje aqui? Um problema que eu atendo todo dia. Casamento a gente atende todo dia. Todo o Brasil inteiro problema dos casamentos. E problema financeiro. Parece que o diabo ele se especializou em destruir os casamentos e acabar com a vida financeira. Acabou a família. Deixou sem dinheiro, começa as brigas, separa, um para cada lado, é aquela coisa. Então nós vamos falar sobre a vida financeira hoje. Precisa de dinheiro, sem dinheiro tu não faz nada. Amém? Então, vou deixar uma palavra para vocês em Salmos 35. Deixa eu achar aqui. Salmos 35, versículo 27. Já vou deixar gravada essa live, porque eu vou começar a enviar essa live para as pessoas que estão com problema financeiro. Assiste essa live. Vai ajudar as pessoas a destravarem, né, a vida financeira. Amém? Salmos 35, 27 diz assim, ó: cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça e digam continuamente: o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. Se Deus ama a minha prosperidade, por que eu não estou prosperando? Por que a minha vida está amarrada? Pode tomar assento, igreja. Então nós temos que obedecer aos decretos, aos estatutos, para que a gente possa se apossar da promessa. Promessa nós temos, e por que não está se cumprindo as promessas na tua vida? Todas as promessas têm um preço a pagar: a obediência. Tem que obedecer os decretos que Deus deixou estabelecido para que tu possa prosperar. Como é que eu vou falar assim? O evangelho não é do jeito que tu entende, é do jeito que está escrito. Mas vamos falar da vida financeira, né? Eu entendo que eu não preciso dizimar. Amém, fica amarrado financeiramente. Eu entendo que eu não preciso ofertar. Amém, vai ficar amarrado financeiramente. Provavelmente a tua salvação, pela infinita misericórdia do Senhor, vão ter a salvação. Porém, enquanto estiver aqui na terra, estão dando legalidade para o diabo tocar nas finanças. Se tu que está em casa tem a capacidade, Deus já te deu a unção para tu orar por alguém, o demônio manifestar, pergunta para ele, uma pessoa não dizimista, se ele pode tocar na vida ou não. Toca na hora. O demônio confessa. E ele não pode mentir na frente de um servo de Deus que está ali ungido debaixo da unção do Espírito Santo. E ele confessa. Inclusive um dos nossos membros ali botou no grupo essa semana uma pessoa manifestada com demônio e perguntando se não dizimasse, o que acontecia. Eu destruo a vida dela. Casamento, destrói tudo. A pessoa fica debaixo de maldição. E nós vamos entrar lá. Abre a tua Bíblia. Isaías 1,19. Isaías 1,19. Que diz assim: se quiserdes, eu quero, e obedecerdes. Eu tenho que obedecer? Eu tenho que querer prosperar? E eu tenho que obedecer. Se quiserdes e obedecerdes, comereis o bem desta terra. Mas se recusardes, fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o diz. Tem uma maldição, está decretado na palavra. Deus coloca diante de ti a bênção e a maldição. A bênção quando tu obedece a palavra, e a maldição quando tu desobedece. É tu que trilha o teu caminho, para tu prosperar ou não. Amém? Jesus deixou dito em João 10,10: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. É essa promessa que nós temos que viver. A vida em abundância. Se tu obedecer, vai ficar com a parte B do versículo. A vida com abundância. Se tu desobedecer, o diabo vai ter legalidade para tocar na tua vida. A gente vê que existem promessas, tem decretos. Jesus disse que veio para que eu tenha vida e vida com abundância. Tá, mas por que eu não estou tendo vida com abundância? A Bíblia diz que o diabo não pode colocar nenhuma doença, nenhuma enfermidade, porque Jesus na cruz do Calvário, ele já levou sobre si as doenças, já levou as enfermidades. Tá, por que eu tenho uma doença? Se está escrito que ele já levou. Porque tu está desobedecendo a palavra.
Tu dá legalidade para o diabo tocar na tua vida. Então tu tem que te alinhar, tu tem que obedecer a palavra para que tu possa prosperar, para que tu possa te blindar contra as investidas de Satanás contra a tua vida. Amém? Josué 1:8: não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Uma promessa de tu ser muito abençoado, que ele vai fazer prosperar o teu caminho, mas com uma condição: se tu obedecer. Tem que meditar na palavra e fazer tudo conforme está escrito. Está escrito que tu teria que dizimar para que as janelas do céu se abrissem. Se tu fizer, tu vai experimentar e tu vai ver que dia após dia o céu vai se abrindo, tu vai sendo fiel no pouco e Deus vai te colocando no muito. Aí tu começa a ofertar. A oferta, Deus multiplica a tua oferta. E eu tenho testemunho, quando eu entrei na igreja não tinha nem as moedas para dar. Aí passou um tempo, eu já conseguia dar as moedinhas. Depois comecei uma nota maior, uma nota maior, uma nota maior. Quando eu ver, chegou um momento na minha vida, ao longo de uns 12 anos, que aí eu já deixava até a minha carteira em casa, deixava os cartões em casa, porque a minha oferta era de 500, era de 1.000, era de 2.000. A minha entrava 15 mil reais todo dia na minha empresa. Então 1.000, podia dar 1.000 hoje, no outro dia entrava de novo. Podia dar 5.000 no dia, no outro dia entrava de novo. Eu já deixava tudo em casa porque eu fui avarento. Quando eu não tinha nada, eu dava o meu melhor. Aí quando eu tinha muito, aí eu já queria julgar. O que o pastor vai fazer se eu der 5.000 para ele hoje? Não, esse dinheiro aqui não. Isso aqui é muito para dar para a igreja. Aí eu tinha condição de dar 1.000, 2.000, 5.000 e continuava dizimando como pobre. 5 pila, 50 pila. O máximo que eu fazia era 100 reais numa oferta nos cultos. Ou seja, eu poderia plantar muito mais. Fui fiel no pouco, Deus me colocou no muito e era para mim continuar abençoando a obra de Deus, e a minha sementeira ia cada vez mais aumentar. Mas nós já vamos chegar lá, nós nem estamos nessa parte ainda. Mas se tu obedecer a palavra, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Livro de Ageu, vamos acompanhar comigo, vou botar no projetor aqui. Ageu 1, versículo 5. Vai responder muita coisa. Ageu 1:3. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: porventura é para vós tempo para habitardes nas vossas casas forradas, enquanto esta casa fica deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, porém não vos fartais, bebeis, porém não vos saciais, vestivos, porém ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe num saco furado. Muitos que estão me ouvindo estão nessa situação aqui, e muitos em quem eu vou enviar essa live estão nessa situação aqui. Até ganha algum dinheiro, consegue prosperar, mas dinheiro não dá para nada. Está debaixo de maldição, o dinheiro se consome, desaparece. Então, por que acontece isso? Porque não estavam nem aí com a casa de Deus. Se preocupavam em querer prosperar e prosperar para arrumar o seu lado, e não estava nem aí com Deus. Aí plantava, porque eles viviam de plantação, plantavam semente, plantava muito, mas dava pouco. A mão de Deus estava ali, impedindo ele de prosperar. Por quê? Desobediente. Estava desobedecendo a palavra. Sabia o que era para fazer e não faz. Então tu tem que arrancar a avareza do teu coração, se tu quer ser muito próspero nessa terra. Amém? Continuando. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai os vossos caminhos, subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Então Deus mandou o pessoal ofertar. Amém? Trazei a madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, serei glorificado, diz o Senhor. E esperastes o muito, mas eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxesses para casa, eu
eu dissipei com um sopro. Por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa. Tu só quer prosperar para ti mesmo. Nunca as riquezas do reino vão chegar na tua vida se tu tem o coração de prosperar só para ti mesmo. Tu não quer ajudar os outros, tu não quer ajudar o próximo, tu não quer ajudar o órfão, a viúva, o pobre, o necessitado, a pessoa que está na rua, a pessoa que precisa de um rancho, qualquer coisa. Aonde tiver uma oportunidade de tu ajudar o teu próximo, se tu não fizer isso, e tu tendo condição para fazer, tu fechar a tua mão, o céu também fecha a mão para ti. Então, tu tem que fazer a tua parte. É por isso que tu tem o teu salário, e o Deus, Ele dissipa o teu salário com um sopro. Não prospera nunca, está 10 anos na igreja e não sai do lugar. Aí chega alguém aqui, um jovem, por exemplo, 18 anos de idade, não tem religiosidade nenhuma, chega, ouve a palavra e começa a colocar em prática. Não tem os seus achismos. Eu acho que está errado, eu acho que isso, porque eu já ouvi numa igreja assim, assado. Eu entrei na igreja com o coração limpo, não fui doutrinado por ninguém. Cheguei ali, ouvi a palavra, meu terreno era fértil, absorvi e coloquei em prática. Em 2 anos eu já era empresário. Eu cheguei na igreja aos 18 anos de idade, 19, 20 e 21. 3 anos. Eu só abria minha empresa, não abria lá antes, porque tinha uma idade mínima para tu registrar um CNPJ, que era 21 anos. Mas aos 18 anos de idade, Deus já colocou no meu coração, Deus já abriu minha empresa, ser cabeça e não ser cauda. Tá sempre por cima e nunca por debaixo. Emprestar para muita gente e não pedir emprestado. E assim foi a minha vida inteira, desde os meus 18 anos de idade. Tu tem que tomar posse dessa palavra, mas tu tem que obedecer também. Se tu obedecer, tu vai ver o que vai acontecer, o que Deus vai fazer na tua vida financeira. Versículo 10, Ageu, nós estamos em Ageu 1, versículo 10. Por isso retém os céus sobre vós o orvalho, e a terra detém os seus frutos. Tu planta e não dá nada, não chove, tu espalha anúncio para cá, anúncio para lá, faz o que tem que fazer e não dá certo, entrega panfleto, faz de tudo, e tu não tem a bênção de Deus, porque é a mão dele que está trancando para tu não prosperar. Tu não está nem aí para a casa de Deus, tu não está nem aí, e aí tu fica debaixo de maldição. Amém? E mandei vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre o gado, e sobre todo o trabalho das tuas mãos. Não adianta se matar, se tu está debaixo da desobediência, tu está ali, não vai prosperar, não adianta. Tu trabalha, nada dá certo. Então, muitas pessoas eu conheço que tem até recebe volumes muito grandes, mas tem muito mais conta do que recebe. Pode estar ganhando 100 mil por mês, mas não adianta, deve 200, 300. Então fica trabalhando, fica só girando, empurrando com a barriga, enquanto não ser dizimista, enquanto não ofertar, não vai prosperar. Porque fica debaixo de maldição, está dando legalidade para Satanás tocar. Só que aí uma pessoa que ganha 100 mil por mês, aí ela tem que dar 10 mil de dízimo, tem que dar 5 mil de oferta. Aí o coração dela já é endurecido. Por isso que é bom quando tu tá já na miséria. Aí tu não tem nada para dar, aí tu não te apega nas moedas, tu vai lá e dá, tu te apega em 10, não te apega em 20, em 50, daqui uns meses tu tá dando só de 100, depois 300, 500, Deus vai prosperar, Ele vai te dar condição disso. E eu era tão coração aberto, eu estava assim começando, cheguei na igreja aos 18 anos de idade, e em 2 anos chegou uma hora que eu disse, mas cada vez que eu vou lá, eu não tinha maturidade, eu não tinha entendido que quando o altar não deve nada para ninguém. Cada vez que eu plantava eu era abençoado. Então eu não tinha entendido isso. E aí cada vez que eu ia lá eu sempre, quem vai dar 500? Eu ia lá 300. Sempre fazia os meus votos, meus propósitos. Aí chegou uma hora que eu tirei os meus cartão. Primeiro eu não levava mais a minha carteira para a igreja, porque eu vi que eu estava sendo muito bom aberta. Eu ainda era avarento. Aí depois instalaram o cartão, apareceu o cartão. Eu disse, agora tinha que passar no cartão. Aí comecei a deixar os cartões em casa também. Mas quando via as épocas de sacrificar, era só coisa grande. Então eu sempre tive esse coração, sempre plantar, sempre ajudei todo mundo. Falava que eu era o Midas, tudo que eu botava a mão prosperava. É que eu era obediente à palavra. Qualquer coisa que eu fazia realmente dava certo. Eu inventava uma coisa, dava certo. Inventava outra, dava certo. Inventava outra, dava certo. Aonde o que eu fizesse, prosperava. Por quê?
Eu estava debaixo da bênção do Senhor. E é assim que tu tem que estar também. Depois que eu prosperei muito, eu ganhava entre 200 e 300 mil todos os meses. Entrava 15 mil limpinho todo dia. Tinha dia que entrava 25, tinha uns que entrava 12. Mas era a média de 15 mil por dia. Me afastei da igreja, confiei na minha força. Eu disse, estou bem, não preciso mais ir nas correntes de segunda-feira para prosperar. Não preciso ir na sexta-feira para queimar o capeta. A minha vida financeira ela já está próspera, ela já está abençoada. Vou só nas quartas buscar o Espírito Santo, vou no domingo buscar o Espírito Santo. Aí nos domingos eu comecei, vamos viajar para a praia? Vamos para Gramado? Vamos para Santa Catarina? Vamos fazer festa na casa do fulano? Vamos fazer um churrasco lá no interior, lá no teu pai? Vamos viajar para lá e para cá? E não ia mais nos domingos. Quando eu percebi, eu não estava nem indo mais nas quarta-feiras. O diabo me tirou para fora da presença e eu nem percebi. Perdi tudo aquilo que eu ganhei. Tinha 500 mil em carro dentro da minha garagem. Perdi tudo. Fiquei só com a minha casa. E outros problemas que aconteceram ainda bem pior ainda. Algumas pessoas sabem aí. Então o que aconteceu? Perdi tudo. Fiquei 10 anos debaixo de maldição. Voltei. Agora com entendimento, agora cheio do Espírito Santo, conheci Deus de verdade que eu nunca tinha conhecido. Eu era próspero, mas eu não tinha salvação. Hoje eu tenho um ministério de salvação. Hoje eu sou próspero e abençoado. Hoje tudo que eu faço, cada vez eu vejo Deus mais e mais agindo na minha vida. E tu tem que fazer a mesma coisa. Eu voltei em 2022 para a igreja. Estou até hoje num plantio. Cada vez eu consigo ter um plantio mais forte. Eu consigo mudar o meu futuro. Mas eu não consigo mudar o meu passado. Então se tu quer mudar o teu futuro, tem que começar a plantar hoje para tu começar a colher amanhã. Amém, gente? Deuteronômio 11, 26. Vamos lá. Esses decretos aqui vai mudar a tua vida. Presta atenção. Deuteronômio 11, 26. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus que hoje vos mando. Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno. Então, Deus deixou várias coisas escritas, vários decretos, várias coisas para tu obedecer. Não matar, não roubar, não mentir, não adulterar, isso e aquilo. Cada vez que tu fica desobedecendo, tu está trazendo a maldição para a tua vida. Ele deixou várias coisas para tu fazer. Tem que obedecer tudo. Tu não vai conseguir fazer tudo, mas tu vai fazer o máximo que tu puder. Tu tem que ter uma vigilância extrema e se desviar do pecado, tentar ser o mais santo possível, chegar o mais próximo da presença de Deus que tu puder. Tu tem que colocar isso como uma meta na tua vida, porque a primeira coisa que acontece quando tu peca é o diabo vem e toca na tua vida financeira. A primeira coisa é a vida financeira. Aí a mulher já reclama, tem que comprar isso, tem que comprar aquilo, não tenho dinheiro, e já vou uma panela para cá, já dá problema, separou os dois. E já tem gente ali, ó. Ai, pastora. Então é assim. Então faltou dinheiro, realmente, onde falta dinheiro, e muita gente hoje tem dinheiro, não tem paz, vive brigando, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, não dorme de noite, e vários outros problemas. Então o dinheiro, ele não é a raiz de todos os males. O dinheiro, ele é a solução. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Quando tu ama mais o dinheiro, quando tu não quer, não vou dar nada para ninguém, se não vou dar nada, ele vai se drogar, esse cara aí, não vou dar nada para ele. Aí tu fica ali, ó, remoendo, segurando tudo que tu poderia ajudar o próximo. Se Jesus estivesse ali, ele ajudaria ou não ajudaria? Jesus ajudaria. Então tu tem que ajudar também. Se tu acha que aquela pessoa vai usar o dinheiro para se drogar, anda mais um pouquinho, vai ali, compra alguma coisa e dá para aquela pessoa comer. Vai lá, vai no mercado, compra um feijão, um arroz, uma massa, um extrato de tomate, um guisadinho e dá de presente para a pessoa. Ajuda o teu próximo. E isso aí chega nas narinas de Deus com aroma agradável. Está lá em Atos, né? Quem é essa pessoa que fazia esses atos de caridade? Eu não me lembro quem é, mas está lá em Atos 6, se eu não me engano. Ele fazia muitos atos de caridade e subia com aroma agradável nas narinas do Senhor. Então ajudar o próximo, as pessoas vão dizer: graças a Deus. Tu tem que ser resposta de oração para uma pessoa.
Ela está pedindo: Senhor, não tenho nada, eu preciso de uma resposta tua, não tenho nada para dar para meus filhos, isso e aquilo. Aí tu chega lá e o Espírito Santo coloca um efeito marca-texto naquela pessoa. Tu não tira o olho daquela pessoa, não tira o olho daquela pessoa. Tu fica ali, parece que impulsionado para tu ir lá ajudar aquela pessoa. E tu pergunta: o que está acontecendo contigo? Ela vai lá e abre o coração e tu, era isso mesmo. Vai lá e ajuda, abençoa aquela pessoa. Tu tem que ter esse coração abençoador. Jesus disse: é melhor dar do que receber. Quando eu recebo é porque eu não tenho nada. Eu recebo, amém, obrigado, Senhor, amém. Gastei tudo, acabou. Agora, quando eu dou, Deus multiplica na minha vida, em todas as áreas, 30, 60, 100 vezes mais. A gente tem que ter esse coração abençoador, de querer ajudar o próximo, se importar com o próximo. E Deus disse que cada vez mais Ele vai aumentar a tua sementeira, para cada vez tu consiga dar mais semente, mais abençoar mais pessoas, e mais, e mais, e mais. Amém? Vamos lá no capítulo 28, Deuteronômio 28, versículo 1. As bênçãos sobre os obedientes. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Imagina ter uma empresa a nível mundial. Todas as nações. Olha a prosperidade que tem nessa promessa aqui. Se tu crê nessa promessa, Senhor, está escrito na tua palavra. Essa promessa tem que se cumprir na minha vida. Eu quero uma empresa que seja reconhecido em todas as nações da terra. Tu tem que exercer a palavra. Tu tem que determinar. Todo dia tem que ficar orando em cima. O Senhor disse que ia abrir a janela dos céus, ia derramar bênção sem medida. Se mostra essa semana na minha vida financeira. Abre uma porta, abre uma janela, faz um voto com Deus. Tu tem acesso ao Pai. Tu tem que decretar. Tu precisa colocar a tua fé em prática, sem precisar depender de ninguém. Amém? E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás na cidade e bendito no campo. Tem gente que, Porto Alegre não dá mais, tem que ir para outra cidade. Aqui não dá nada certo, vou para outra cidade. Se tu está com a bênção de Deus, aonde tu for, na cidade, no campo, não importa, tu vai prosperar. Tem gente rica em Porto Alegre ou não tem? Tem. Tá, e por que tu não é? Porque está faltando tu obedecer. A gente sabe que os ímpios, eles prosperam, e eles são mais hábeis que os filhos da luz. Mas se tu tem a bênção de Deus, Deus faz tu prosperar. Ele vai te dar uma ideia de negócio, Ele vai colocar uma pessoa no teu caminho, um sócio, Ele vai fazer algo para que tu possa ser abençoado. Amém? Versículo 6: Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará feridos diante de ti os teus inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor mandará. Olha só que coisa forte aí. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor. Então, Deus vai ordenar que a bênção esteja contigo. Olha que coisa forte, se tu só obedecer a palavra. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Amém? O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardardes os mandamentos do Senhor teu Deus e andares nos seus caminhos. E aí as bênçãos não param, é algo tremendo. Mas também não tem só as bênçãos, né? As maldições da desobediência, eu vou deixar para vocês lá em casa também. E é terrível. Maldição de doença, quando tu desobedece a palavra. Casamento, vai casar com um, mas é outro que vai morar na tua casa e vai desfrutar daquilo que tu tem. Exatamente, o marido vai embora e a mulher fica ali, tem outro homem daqui a pouco ali, e tudo que tu juntou a vida inteira para construir uma casa, fica para a mulher e para outro homem, que ele vai desfrutar aquilo que era para tu estar desfrutando, por causa que tu está com uma maldição, está debaixo de maldição, porque tu não obedece à palavra.
tem que obedecer a palavra. Amém? As maldições vamos deixar para outro dia, porque o nosso horário está se indo. Amém? Então agora eu vou deixar aqui onde a maioria cai, aqui. Malaquias 3. O título já diz, parem de roubar o que é de Deus. Presta atenção. Porque eu, o Senhor, não mudo. Se Deus não muda, a palavra dele é imutável. O que ele deixou escrito, o que ele deixou decretado, tu tem que cumprir. Amém? Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizei, em que havemos de tornar? Aí Deus responde, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Não adianta tu entregar o teu dízimo se tu não oferta junto. Tem que entregar o dízimo e uma oferta. Se entregar só o dízimo, tu continua roubando a Deus. Vós me roubais nos dízimos e nas ofertas. Não adianta eu só ofertar e não entregar o dízimo. Não adianta só entregar o dízimo e também não ofertar. O segredo é de tudo que passa pela tua mão, tu separar o teu dízimo, isso não é teu. Isso é de Deus. Tu não está fazendo mais do que a tua obrigação, entregar o que é dele. Não é teu. Tu está tocando no que não é teu, então tu está roubando. E aí do que sobra, do que é teu, apresentar o teu melhor para Deus. Mas tu pode apresentar o teu pior, mas tu está entregando uma oferta. E aí é a tua oferta que Deus vai multiplicar. O dízimo ele vai guardar o que tu tem. Mas eu sou dizimista há 10 anos e não prospero. Pois é, por isso mesmo. Porque tu só está dizimando, mas e a oferta? Tu continua roubando a Deus. A oferta que Deus vai multiplicar, porque a oferta é do que é meu. A oferta é minha. Eu tenho 90% para eu fazer o que eu quiser. Aí eu pego e eu planto a minha oferta. E eu não planto a oferta. Eu só dizimo. Estou errado. É aí que está o problema. Então tem muitos que acham, mas Deus disse que abrir a janela do céu, derrama a bênção sem medida, faz 20 anos que eu dizimo e nada dá certo. Porque tu ainda não se consertou com Deus. Tu ainda está errado ainda. Tu só quer só dizimar, tem que dizimar e ofertar. Eu sempre falo do que eu pego. Eu dou 10% do dízimo há muitos anos e 10% de oferta. Quando eu não dou várias ofertas, várias coisas que eu faço ainda que é dentro do que é meu, dentro dos meus 80%. Quantas vezes eu faço? Deus fala, vai lá e entrega 500 lá naquele lugar. A gente vai lá e coloca. Vai lá e faz isso aqui. A gente vai lá e faz. O que Deus fala pra gente, a gente vai lá e faz. Então tem que obedecer. Então Deus vai falar o que é para tu fazer. Tu pode endurecer o teu coração ou não. Se tu não endurecer o teu coração, tu vai ver Deus atuando na tua vida financeira. Esse tempo a gente recebeu uma oferta aqui, até vou dar um exemplo, de R$500. Eu disse, beleza. Aí eu estava lá no centro de Porto Alegre com a minha esposa, e eu disse, agora trouxe a oferta aqui, vou ver lá no Mercado Livre, meu carrinho do Mercado Livre, né? Tem um monte de coisa para a igreja que eu vou comprar lá. Vou ver o que está faltando para mim arrumar as coisas para a igreja lá. Aí quando eu estou olhando assim, tu vai pegar esse valor e tu vai entregar lá na igreja que tu vai pregar hoje. Eu disse, poxa vida, não vou ficar com nada desses 500 aqui. E eu ali precisando, era mais do que eu tinha. Eu disse, amém, Senhor. Fui lá entregar. Entreguei esse valor lá. Quando eu vejo lá, pedi uma senha da internet, antes da gente ofertar, né? Acho que a Lucina pediu a senha da internet. Tá cortada a nossa internet na igreja lá. A Lucina foi lá, entrou nos armários, viu os armários vazio. Foi na cozinha lá, estou sem nada. Eu disse, então, é por isso que Deus mandou entregar aqui. A gente entregou lá, porque Deus sabia que eu ia entregar ali. Fui lá e fiz a entrega. Quando eu entreguei, do nada levanta a minha filha ali e vem marchando do meu lado ali assim, Deus manda te dizer, eu vou colocar um pavilhão na tua mão, e esse pavilhão lotado de pessoas. Por eu não ter me apegado naquele valor, Deus me entregou uma grande promessa, que vai se cumprir no seu devido tempo. Ou seja, porque eu não me endureci. E aí estou eu aqui, no outro dia tinha culto aqui. E aí estava o Fábio e a Luciana aqui. Eu fui orar pelo casamento dos dois, o Fábio caiu aqui.
E quando ele falou assim, quando eu caí aqui apagado, quando estava orando por nós, eu vi uma igreja lotada, confirmando a revelação que eu tinha recebido no dia anterior. Eu estava numa igreja lotada e vi 2 pedras assim, ó. Eu disse, essas 2 pedras moendo, é eu que estou sendo moído pelo Senhor. Está batalhando, está investindo, está lá plantando no reino, ajudando, plantando, pregando, como se tivesse 1 milhão de pessoas aqui. E aí, estava ali no plantio, e aí eu recebo uma confirmação dessas do céu. O Fábio não estava lá, nem sabia de nada, e aí Deus estava me moendo, me preparando para me entregar aquilo ali. Mas se eu não oferto, eu não tinha recebido essa promessa. Amém? Outra vez também, estou eu lá, São Leopoldo. Aí fui pegar uma oração com a pastora. Orei, né? Fiz aquele mover do Espírito Santo, pessoas caíram, batizadas com o Espírito Santo, um monte de pessoas sendo curadas. No final do culto, aí eu fui pegar uma oração com ela. Disse, Deus vai te entregar um grande recurso ainda essa semana. Eu disse, amém. Uma semana depois, chegou lá 6 mil reais em dinheiro na minha mão. Mas Deus sabe que eu dou 20% de tudo que entra. 6 mil dá 1.200, eu vou ficar só com 4.800. Muitos já pensam assim. É aí que tu é reprovado. Eu disse, bom, recebi esses 1.200. Vou fazer assim, né? Aí já começa eu decidir as coisas, né? Vou dar 10% de dízimo, eu vou pegar e vou deixar aqui na minha igreja 600 pila para me comprar umas coisas para a igreja. Os outros 600 eu vou entregar lá na apóstola. Na época ela era pastora. Vou entregar lá para ela, lá, já que foi a profeta que me entregou a revelação. Então a gente tem que honrar as pessoas que nos entregam a revelação, que oram pela nossa vida financeira, espiritual. Eu sempre honro quem ora por mim e me entrega alguma coisa. E eu já tinha esse compromisso dos 20%. E eu falei, bom, vou entregar 600 lá e ficar 600 comigo aqui na minha igreja. E Deus falou assim, não, vai pegar todo esse valor aqui e vai entregar lá, os 1.200. Eu disse, Senhor, eu estou ficando doido, isso é coisa minha. Aí na minha mão sempre aparece pó de prata, nunca aparece pó de ouro. Eu falei, Senhor, se for para me entregar tudo lá, bota pó de ouro, pediu mais difícil. Se não for, bota pó de prata. Precisa um pontão de ouro aqui. E eu disse, meu Deus, é para me entregar lá. Amém, Senhor, amém, amém. Fui lá entregar. Cheguei lá, entreguei para ela. E ela me cai de joelho. Era o valor que eu precisava para terminar de pintar a igreja. Estava indo comprar tinta, pincel e umas coisas. Estava faltando. Ela caiu chorando lá. Minha esposa estava lá, lembra? E eu disse, como Deus é bom, né? Como Ele faz as coisas. Mas se eu endureço o coração, eu tinha perdido muito favor de Deus na minha vida. Quanto mais tu obedecer à voz do Espírito Santo, tu vai ver coisas extraordinárias Deus fazendo na tua vida. Amém? Voltando aqui então. Em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados. Ou seja, tu mesmo te amaldiçoou. Deus foi bem displicente. Com maldição sois amaldiçoados. Vós que me roubais nos dízimos e nas ofertas. Tu mesmo se amaldiçoa. Porque a mim me roubais. Sim, toda essa nação. O povo estava reclamando que nada estava dando certo. E Deus levantou um profeta, Malaquias, e entregou essa mensagem aqui. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrirei as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolher-vos. Então Deus prometeu que Ele ia abrir a janela dos céus e derramar bênção sem medida. Mas para tu ter essa promessa, tu tem que obedecer o que Ele decretou antes. Dízimo e oferta. Aí tu vai ter a janela do céu aberta. Se tu conseguir plantar todo dia. Hoje parou uma pessoa do lado do meu carro ali, na janela ali, eu fui lá, plantei 10, ajudei lá uma pessoa que estava na sinaleira, fui lá, ajudei outra, eu achei alguém na rua e foi entregando. Cada dia planto 10, planto 5, planto 20, planto 50, planto 10 de novo. Todo dia tu botar um plantio, se tu ficar um ano plantando, vai chegar um momento que Deus vai vir na tua vida e vai plantar 300, 500, 1000. Todo dia tu vai começar a colher, porque a tua semente, ela vai, tudo que eu me plantar, ele vai colher. Então quem planta dinheiro, colhe dinheiro. Eu fiquei 12 anos plantando, dos 18 anos de idade até os 30 anos de idade. Desse tempo que eu estava plantando, Deus mudou minha história. A gente vê que Jacó também teve um tempo, acho que foi 20 anos que Jacó ficou plantando para se tornar um homem riquíssimo. Depois de 20 anos. Então, tu vai escrever a história da tua vida. A gente folheia uma página da Bíblia, mas uma página da Bíblia tem 10 anos ali.
entre o plantio e a colheita, entre a pessoa sair do nada e ela ser abençoada. Então eu fiquei plantando, aos 30 anos eu comprei meu primeiro carro zero. Estava tão bem, eu falei até para minha esposa, olha o que a gente gasta de táxi, a gente gasta 1.000 por mês de táxi, a gente nem anda mais de ônibus, vamos pro shopping. Chamava o táxi, ia para lá e para cá, para lá e para cá, não existia Uber na época. Daí no ano de 2008, eu fui lá, comprei um carro zero. E depois, 2 anos depois, outro carro zero, outro carro zero, outro carro zero, e assim foi, somente carro zero. Então Deus, Ele me prosperou. Quando eu achei que a bênção estava na minha mão, era o trabalho que eu fazia, eu saí da igreja, eu ainda tive 3 anos ainda sendo abençoado, e fui ainda mais abençoado do que eu já era quando eu estava na igreja. Por quê? Porque nos últimos anos que eu estava na igreja, os últimos 3 anos eu tinha um plantio maior, mais forte. E quando eu saí da igreja, aí eu continuei recebendo aquele plantio ali. Então Deus ainda continuou me abençoando. Então, lá em, acho que é Coríntios, diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então, como eu tinha muita semente plantada, eu continuei recebendo por 3 anos. Depois veio a minha decadência, e aí eu perdi tudo. Depois, em 2022, aí eu vim de novo para a presença. Amém, gente? Então, essa maldição não tem como quebrar. Eu não tenho como orar para quebrar essa maldição da tua vida. A vida financeira, ela depende de tu arrancar a mão da tua vida, esse espírito de colocar o teu dinheiro acima de Deus. O meu dinheiro é meu, é só meu e deu. Quando tu faz isso, tu está colocando ele no lugar do teu Deus, está mostrando aonde está o teu coração. E quando tu começa a dizimar, tu prova para Deus que tu não tem amor ao dinheiro, que ele não está acima de todas as coisas. Quem está acima é Ele que te dá essa prosperidade, Ele que te dá força para adquirir riqueza, e aí tu devolve o que é dele, tu reconhece que é dele, para manter a obra dele, porque um dia tu foi resgatado do lamaçal do pecado. Praticamente 98% das pessoas não vêm pelo amor, vem pela dor, vem por uma perda, uma doença, uma enfermidade, um vício, a miséria, a pobreza. Então as pessoas chegam caídas, e aí ela é acolhida, e aí depois chega o momento que Deus vai começar a prosperar ela também. E se ela começar a obedecer, ela vai ser muito próspera, vai ser muito abençoada. Mas se ela não quiser também, não tem problema. Deus vai abençoar quem obedecer. Então, se tu quer ser abençoado, tu tem que separar. Faz um voto com Deus, ó. Senhor, eu preciso comprar um carro zero. Preciso de uma prosperidade grande. Se tu colocar 100 mil na minha mão hoje, eu dou 30 mil de oferta na igreja. Um desafio com Deus. Quanto que tu tem hoje aí? Não tem nada? Então, se entrar 100 mil e tu ficar com 70, é bom ou não é? É melhor 70 do que nada, né? Faz essas loucuras. O evangelho não é loucura, a palavra de Deus não é loucura para os que vivem a fé. Faz os teus votos com Deus. O voto é prometer algo que tu não tem. A Ana disse, ó, se tu me der um filho, eu vou dar ele para ti. Ela queria tanto o filho, foi lá e entregou o filho, nem ficou com o filho. É isso aí que tu tem que fazer. É essas loucuras que vai chamar a atenção de Deus. Então, usa a tua fé. Faz por onde Deus te abençoar. Quantas vezes eu coloquei o meu tudo no altar? Até hoje eu faço. Quando Deus me pediu para me colocar, pega toda a tua reserva financeira aí, ó. Pega os 10 mil que tu tem guardado e entrega no altar. Eu disse, não, meus 10 mil não, isso é coisa da minha cabeça. Filha, vem cá, vamos orar. Ó, o pai está ficando louco. Filha, fica parada aí. Ela ficou parada. Eu disse, Senhor, se é tu que está me pedindo, empurra ela. E eu fico só em pensamento, para frente. E a minha filha, para frente. Ah, filha, acho que deu errado, vamos fazer de novo. Filha, vamos lá. Senhor, se foi tu que me pediu, empurra ela nessa direção. Eu empurrei para trás e ela foi para trás. Eu só em pensamento. Eu disse, mais uma, só para garantir. As 3, Deus pedindo. Mas eu poderia dizer não. De quem era o dinheiro? Era meu. Podia dizer não. Peguei. Chegou os 10 mil. O Yom Kippur era no sábado, de noite para entregar. Na sexta-feira de noite eu fui lá, peguei o dinheiro que eu tinha, fui lá e já entreguei. Amém. O que eu recebi ali? Nada. O que eu senti? Nada. Coloquei ele no altar, só, tá aqui meu sacrifício, tá aqui o que tu me pediu. Amém. Dormi. Me acordei umas 7, 8 horas da manhã. Dormi de novo.
2 anjos apareceram no meu sonho. Vieram me ungir com uma nova unção. Caí apagado. Quando eu enxerguei eles assim. E eu fui passar na frente, tipo, parecia um mercado. Uma porta grande assim. Eu passei na frente assim. E vi aqueles 2 homens orando. E as pessoas voando longe. Orando e as pessoas voando longe. Eu disse, meu Deus, eu quero a unção desses homens aí. Entrei lá dentro, né? Falei assim, eu preciso falar com vocês. Vem aqui fora, tirei eles para fora. Chegamos na rua. Eu disse assim, eu quero receber essa unção que tu tem. Eles só vão comigo lá em cima. Me levou num lugar alto, uma escada. E lá em cima a gente ficou conversando. Depois um profeta disse, para Deus te entregar coisas altas, primeiro ele tinha que tratar contigo lá no alto. Depois tu teve que descer para tu receber. Aí eu desci. E aí nós passamos pela frente da porta. E eles oraram e eu caí apagado. Eu estava meio tonto assim, me levantei e vi que eles entraram dentro da porta. Quando eu entrei lá, tinha uma mulher loira que só fez assim. E os 2 voaram longe. Eu disse, meu Deus, é ela que tem a unção? Eu quero essa unção aí para mim. Aí eu dei 3 passos assim, daí eu vi eles orando, as pessoas voando assim. Quando eu fui chegar perto dela, eu acordei. Eu disse, vou acordar a melhor parte. Quando eu ia receber dela, depois o profeta me falou assim, esse último nível dessa mulher loira que era para te entregar, esse é o nível de glória. Deus está preparando para te entregar um nível de glória extraordinário. Tu recebeu hoje. Eu disse, amém. Passou 2 semanas, não senti nada. Só tive um sonho. Passou 2 semanas, me chamaram para pregar numa igreja. Fui lá para pregar. Mandei todo mundo ficar de pé. E eu falei, Senhor, começa a tocar aqui agora. Caiu um lá, pum. Outro lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caiu todo mundo no chão. Eu comecei a passear no meio daquele monte de corpos estendido pelo chão que eu nunca tinha visto. Eu disse, meu Deus, fui ungido. Aquela oferta que eu fiz trouxe para mim uma